queria saber a sua opinião. Se o Zenit pagar a multa, já se fala até em pagar essa multa na terça-feira, dia 10, que é quando abre a janela lá na Rússia. Eu queria saber a sua opinião. Se o Zenit pagar a multa antes do Mundial, você levaria ou não o Gerson para o Mundial? Família, o flamenguista não tem um dia de paz. E hoje ele se depara com a saída de Gerson, que o Zenit está sempre no calo do Flamengo, hein? Já resolveu pagar a multa e já tá tudo acertado, que só falta poucos detalhes. Pega a visão. Gerson fez uma jogada de mestre e enganou direitinho a diretoria do Flamengo. Agora o Zenit tem tudo pra tirar o Coringa do malvadão. Zenit insiste em Gerson, promete pagar salário bem maior que o Meia recebe no Flamengo e disse que pode até pagar a multa rescisória, que caiu de 200 milhões de euros para 25 milhões de euros para clubes do exterior. Isso porque o Coringa e seu Marcão deram um drible no José Botto. O Zenit demonstrou interesse, o Coringa forçou renovação pro Flamengo, pediu salário astronômico, o rubro-negro negou o salário, mas em contrapartida renovou com multa mais baixa. Agora o clube russo tem tudo pra levar o Coringa e se pagar 25 milhões de euros à vista, leva o cara. A diretoria do Flamengo não teme perder o Coringa pro clube russo, pois Gerson já tem 29 anos, bateu na Europa 2 vezes e entende que nenhum clube pagará 25 milhões de euros à vista. Só que em fevereiro deste ano, o Zenit chegou a negociar a contratação de Gerson por um valor maior do que a atual multa. Ofereceram 29 milhões de euros. Bom, falar agora do Gerson, porque foi o que movimentou a tarde hoje. Gente, eu vou dizer uma coisa. Tem um ditado que diz assim, a minha mãe falava muito disso: dinheiro não leva desaforo para casa. E essa notícia do Gerson, isso foi falado já tem algumas semanas pelo Fabrício Lopes, do Verdade Vermelho e Preto aqui no YouTube. Ele também escreve uma coluna lá no Jornal O Dia, e ele já tinha falado disso há algumas semanas atrás, desse interesse, dessa negociação com o Zenit. E por que eu digo que tem esse ditado que dinheiro não leva desaforo para casa? Porque, cara, a informação é que o Gerson vai ganhar um salário astronômico lá, se não me engano, 3 ou 4 milhões de reais por mês. O Flamengo não tem condição de pagar esse salário para ele. Aí o Júlio trouxe as informações que ele vai ganhar por gol ou assistência 25 mil euros. A cada 5 pontos que o Zenit conseguir no campeonato local, ele vai ganhar 30 mil euros. Bônus de não transferência em cada janela, ou seja, tem uma janela, se ele não sair, ele ganha 500 mil euros. Aí tem outra, se ele não sair, mais 500 mil euros. Aí tem outra, se não sair, mais 500 mil euros. Carro e casa sem custos, tudo por conta do clube. E se ele for convocado para a Copa do Mundo no ano que vem, ele ganha 150 mil euros. Ou seja, é muito dinheiro. E assim, o que o Gerson vai abrir mão para ganhar esse dinheiro? Ele vai abrir mão do momento que ele está vivendo no Flamengo, capitão da equipe, é um dos jogadores mais importantes do elenco, titular do Flamengo, absoluto, titular na volância, titular na ponta direita, é um jogador que é titular. Ele vai abrir mão da seleção brasileira, porque dificilmente ele vai continuar no radar da seleção brasileira, ele vai ter que se destacar muito lá para continuar no radar ali da seleção brasileira. Então ele pode estar abrindo mão até de uma Copa do Mundo, mas por um outro lado, ele vai estar ganhando o maior salário da sua carreira. Eu vou dizer qual é a real situação disso. Hoje saiu a informação de que o Zenit já avisou que vai pagar a multa e que vai tirar o jogador do Flamengo. Eu queria saber a sua opinião. Se o Zenit pagar a multa, já se fala até em pagar essa multa na terça-feira, dia 10, que é quando abre a janela lá na Rússia. Eu queria saber a sua opinião. Se o Zenit pagar a multa antes do Mundial, você levaria ou não o Gerson para o Mundial? Você colocaria ou não o Gerson para jogar no Mundial? Por que eu tô falando isso? O jogador já vai estar vendido, se o Zenit realmente pagar a multa. Paga a multa, leva o jogador chega lá, ele vai querer dividir uma bola? Vai querer botar um pé numa bola? Tipo, já não é mais do Flamengo, já não faz mais parte do Flamengo. Então, tem essa questão aí envolvendo a situação do Gerson, que é um ponto de interrogação que está aqui na minha cabeça e eu queria dividir com vocês. Se o Zenit pagar a multa, o Flamengo não tem como fazer absolutamente nada. O Flamengo não tem como fazer absolutamente nada. A decisão, ela fica
toda nas mãos do jogador. Aí vai caber ele aceitar ou não a proposta do Zenit. E, pelo que se fala, o pai do jogador, o staff do jogador, já combinou com o Zenit. E assim, na questão salarial, na questão de tempo de contrato, em todas as questões, teoricamente está tudo resolvido. Então só falta realmente o Zenit pagar essa multa rescisória de 25 milhões de euros. O Zenit tentava até negociar e convencer o Flamengo a aceitar o valor de forma dividida. O Flamengo bateu o pé e disse que não, só aceita se for pago à vista. O Flamengo quer a multa do Gerson à vista. Tá certo, bate o pé e não aceita. Os caras não facilitam em nada pra gente lá. Então a gente não tem que facilitar em nada pra eles aqui. E tá tudo bem. Já que eles não facilitam pra gente, a gente não facilita pra ele. E aí, cabe ao Gerson querer entender. Ele quer abrir mão da torcida do Flamengo, da idolatria do Flamengo. Da idolatria eu acho que não, mas do momento que ele vive no Flamengo, seleção brasileira, tudo isso, pra ir pra lá, cara, é a vida dele. Cada um sabe onde o seu calo aperta. E aí, a decisão é ele quem vai tomar. Mas a opinião que eu quero saber de vocês é, se o Zenit pagar a multa terça-feira, você leva ou não ele pro Super Mundial? Você, se fosse o técnico Felipe Luiz. Se realmente se concretizar a transferência do Gerson, do Flamengo pro Zenit, vai ser uma coisa difícil de entender, em todos os sentidos. No que diz respeito, principalmente, à decisão do atleta. É claro que teve o fator do departamento de futebol aí, certo? Na renovação contratual, ao que parece, né, pelo que foi informado, né, pelo Globo Esporte, a multa rescisória do Gerson, que era de, sei lá, acho que 200 milhões, foi para 25 milhões de euros. E aí, se você pega a qualidade do Gerson, o momento que ele tá na carreira, titular de seleção brasileira, irmão, é muito difícil compreender onde tava com a cabeça, né, o departamento de futebol do Flamengo pra falar, não, tá tudo bem, a multa rescisória ser esse valor aqui. A não ser que já fosse um desejo do atleta de ir embora. De qualquer modo, a multa ficou muito baixa. E assim, pra mim, o comportamento mais louco de todos é o do próprio jogador, se de fato se concretizar a ida dele para o futebol russo. Faltando um ano para a Copa do Mundo, o Gerson tá num dos melhores momentos da sua carreira. Titular absoluto do Flamengo, capitão, titular da seleção brasileira nos últimos jogos, inclusive no primeiro jogo, sob o comando técnico de Carlo Ancelotti, que assume a seleção, faltando um ano para a Copa. Uma coisa é o momento que ele saiu ali para o Olympique de Marseille, era uma oportunidade ali de voltar a uma grande liga do futebol europeu, de jogar novamente na Europa. Era uma situação que o Flamengo também estava precisando daquele momento, né? Naquele momento de uma transferência, né? De aspecto financeiro. Não é o caso agora. Gerson já foi para a Europa, já realizou mais uma passagem por lá, tinha jogado já na Itália. Jogou na França, retornou ao Flamengo com um salário alto, braçadeira de capitão, campeoníssimo, ídolo de um dos maiores clubes do Brasil e postulante a cada vez mais conquistas de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores. Gerson pode deixar o Flamengo pela segunda vez e dessa vez só pelo dinheiro, né? Claro que cada um faz o que quer da própria carreira, cada um sabe do seu caminho, né? O dinheiro não tá na minha mesa, né? O dinheiro tá na mesa dele. Pelo que parece, o salário vai ser 3 vezes maior. Mas acredito eu que o Gerson já tem uma boa condição financeira. E assim, será que não valeria esperar mais um aninho? Ao invés de se isolar na Rússia, né, clubes russos não estão podendo jogar a UEFA Champions League, estão completamente isolados. A gente viu ali, né, Nino era convocado constantemente para a seleção brasileira, sumiu no Zenit. Luiz Henrique do Botafogo, a mesma coisa. E certamente pode acontecer a mesma coisa com o Gerson. Não era mais fácil ficar mais uma temporada, cara, no futebol brasileiro, jogar a Copa do Mundo, e aí depois, meu amigo, com um ciclo completo, jogou a Copa, ficou mais um tempo no Flamengo, né, idolatria ninguém apaga, mas nesse momento, no meio da temporada, será que há dinheiro no mundo que te faça, sei lá, abdicar de estar à porta de jogar uma Copa do Mundo? Falta só abrir a porta e você tá na Copa, cara. Assim, eu não faria isso. Eu não julgo nada porque eu não tô com os valores na minha frente, né? O dinheiro, repito, não tá na minha mesa. Eu não vou ser hipócrita. Mas, de fato, são muitos fatores preponderantes, determinantes mais para você ficar do que propriamente para partir. Mas vamos aguardar o desenrolar do caso. Vamos ver, de fato, se o Gerson vai pro Zenit.